Olá, fera! Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje iremos falar de um tema chamado termodinâmica, onde esse nome significa termo, calor, dinâmica significa essas leis físicas que vão explicar a troca de calor entre os corpos, tá? Vamos hoje construir um conhecimento sobre trabalho numa transformação gasosa, tá? Precisamos ter conhecimento e ciência de que a matéria ela se encontra em 3 estados físicos, tá? Então, para isso eu vou colocar aqui um diagrama, tá? Esse nosso diagrama é uma função que é a pressão em função da temperatura, e com isso eu consigo o que nós chamamos da física de diagrama de estado ou diagrama de fase. Quais são os 3 estados que encontramos a matéria? Nós encontramos a matéria no estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. Atente para o que eu vou falar agora, fera. Se escolhermos um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, a uma determinada pressão, a uma determinada temperatura, eu vou ter o meu objeto de estudo, sei lá, por exemplo, pode ser uma substância pura, a água. A água ela vai se encontrar aqui ao quê? No estado sólido e no estado vapor. Ela vai se encontrar em 2 estados, ou melhor, em 2 fases, durante toda a sua transformação até ela atingir ou o estado sólido ou o estado gasoso, por exemplo. Esse ponto é um ponto que merece ser ressaltado, que é um ponto tríplice, tá? Onde coexistem os 3 estados, o estado sólido, o estado gasoso e o estado líquido. Atente também, fera, que para essa curva coexistem 2 estados, o estado sólido e o estado líquido, tá? Para essa outra região aqui, simbolizada, onde eu tenho essa outra curva, também para uma dada pressão, tá? E uma dada temperatura, eu vou ter ele coexistindo no estado líquido e vapor, tá? E toda essa região aqui é uma região no estado gasoso, toda essa outra região é o estado líquido e toda essa outra região é um estado sólido. Aí você vai me questionar, professor, por que o senhor está mostrando esse diagrama? Porque, fera, nós vamos trabalhar com transformações. Como eu havia falado, é trabalho numa transformação gasosa. Preciso entender os estados que eu posso encontrar. Um gás, tá? Que não vai ser qualquer gás, é um gás ideal, tá? Para isso nós precisamos retomar um outro conceito, tá? Que é o conceito que a gente encontra lá em uma das transformações, lá no estudo dos gases, que é uma transformação isobárica, tá? Observe o seguinte, fera. Aqui, ó, eu tenho um êmbolo, tá? Tá aqui o meu êmbolo. Eu tenho peso, tá? Para que, à medida que eu fornecer calor aqui, o que é que vai acontecer? À medida que eu forneço calor, esse êmbolo ele vai ser elevado, ele vai sofrer uma expansão, tá? Atente para o que eu vou falar. Transformação isobárica, vocês estudaram lá em estudo dos gases, tanto em física como em química, que transformação isobárica ela acontece só quando a pressão ela é constante. Tá, fera? Quando a pressão ela é constante, a minha transformação é isobárica. Atente para o seguinte. O que quer dizer pressão constante? Quando eu olho para cá, ó, o peso ele está exercendo, como o próprio nome diz, ele é um peso, então ele possui uma massa que não varia, é uma massa que é constante, então ele vai exercer sempre um peso constante aqui no êmbolo, tá? Isso vai me garantir que durante toda a transformação, a pressão que está sendo exercida aqui, ela é constante, tá? Aí você observa, eu estou no estado inicial A, porque eu tenho a temperatura inicial, volume inicial, e eu quero sair do estado A para o estado B. Sei lá, eu posso estar no estado líquido e quero ir para um gasoso, por exemplo. Então, durante toda a transformação, a energia do calor, ela é usada, para o calor que está sendo fornecido aqui, ela vai ser usada exclusivamente para que haja essa passagem, essa mudança de fase, tá? Aí como é que a gente representa isso? Você aprendeu lá na química que você representava da seguinte forma. Eu costumo chamar que existe uma equação geral
para mim, equação geral eu conheço como sendo essa. Pressão vezes o volume em uma temperatura inicial. Essas três constantes físicas me remetem ao ponto aqui, que é o ponto A, tá? Para volume e temperatura. Aí você vai perguntar, professor, o senhor botou pressão? Botei, mas eu vou explicar o porquê. E isso aqui é igual, tá, aos pontos finais que vai entrar aqui pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Aí, fera, atente para o seguinte: como esses pontos, a temperatura, eu tenho os pontos aí só pressão e volume que se encontram aqui, ó, ou melhor, isso mesmo, volume e temperatura, tá? Volume e temperatura nos pontos iniciais e nos pontos finais. Então a pressão é constante. Se a pressão ela é constante durante toda a transformação, eu posso cortar ela, retirar ela daqui da minha equação e me resta somente a seguinte equação: volume inicial sobre temperatura inicial, isso é igual ao volume final sobre a temperatura final. Tá, fera? Então, durante essa transformação isobárica, o que acontece? Pressão constante. Pressão é constante, ela sai da minha equação e eu fico somente com essa, tá? Vamos aqui rachurar, marcar ela, para que você possa guardar essa informação. Essa é a equação em uma transformação isobárica, tá? Atente para isso, fera. Outra coisa, por que foi que ela se tornou isobárica? Porque tinha um peso. O peso, a sua massa, ela não varia. Então ela vai fazer com que haja essa mudança aqui, tá certo? De estado aqui dentro, com um peso constante, tá? Isso vale ressaltar que o êmbolo ele vai sofrer uma variação aqui, tá certo? Então vamos entender quando nos referimos a essas variações, tá? Então vamos entender. O nosso ponto da nossa aula é querer trabalhar o trabalho, tá? Ou melhor, querer compreender o que significa trabalho. Trabalho agora na termodinâmica. Aí nós sabemos o seguinte: nós sabemos que lá na mecânica, quem era trabalho? Trabalho nós simbolizávamos, tá? Por um W, vamos anotar aqui, ó, como revisão, tá? Como uma revisão, lá na mecânica nós temos que trabalho era igual a força vezes um deslocamento, tá certo? Então vamos guardar essa informação. Como revisão eu tenho que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, fera, atentem para essa imagem que eu tenho aqui, ó. Tá? Então vamos colocar assim. Eu tenho aqui, ó, um gás, tá certo? Tem um gás ideal. Se é um gás ideal, a gente sabe lá do estudo dos gases, para poder ele ser ideal, eu preciso conhecer as constantes físicas, pressão, temperatura e volume. Então, são conhecidos, pressão, temperatura e volume. Olha aqui, ó, aparece um peso. Se aparece esse peso sobre o êmbolo, me garante que a pressão é constante. Então, eu já posso anotar aqui para esse trabalho, eu tenho uma transformação isobárica. Tá? Então eu tenho uma transformação isobárica. Então, fera, começou a ficar fácil, porque agora eu sei a transformação, tá? Sei que durante essa transformação, o que acontece? Acontece que vai haver uma expansão desse gás, tá? Só ficou faltando colocar aqui, ó, a representação desse nosso peso, tá? Vamos colocar aqui para que você olhe para uma imagem e veja aqui, tá? Existe uma variação de altura. Por que existe a variação de altura? Porque o gás sofreu uma expansão. Então, fera,
Como nós sabemos que trabalho é a força vezes quem? Trabalho é força vezes a variação do deslocamento. Aqui eu tenho um deslocamento que é H. Então eu posso agora dizer que trabalho na termodinâmica é quem? É a força vezes esse deslocamento H. Tá certo? Mas aí, isso daqui, precisamos entender o seguinte. Quem é força? Força, fera, é área vezes quem? Ou melhor, quem é força? Tá? Quem vai ser força? Força. Quem é pressão? Quem é essa força? Essa força aqui, fera, tá? Quem é essa força? Essa força é justamente uma pressão, é força sobre uma área, porque aqui eu tenho uma área, ó. Eu tenho uma área de contato entre o bloco e o êmbolo. Então agora eu posso dizer, ó, que trabalho é igual a quem? Trabalho é força sobre uma área vezes altura. E nós sabemos que força sobre área é quem? É pressão. Então agora, ó, eu posso dizer que é semelhante a quem? Trabalho é igual a pressão, tá? E quem é que faz com que esse êmbolo suba? Quem é que faz essa variação da altura? É justamente a variação de pressão. Então, porque aqui dentro nós temos uma pressão interna, tá certo? Lembrem que esse êmbolo ele está fechado. Tá certo? Ele está fechado. Então, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Tá certo? Aí vamos entender uma outra coisa. Vamos marcar aqui, tá? Para que você possa guardar essa informação. Então, vamos guardar essa informação aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. O que mais nós sabemos? Nós precisamos saber o seguinte. Ocorreu uma expansão. Deixei aqui marcado, ó, expansão, porque ele subiu, tá certo? Houve variação de volume, tá? Se a variação de volume, ela é, ou melhor, se essa transformação ela é isobárica, ela se dá uma pressão constante, e a variação do volume, ele aumentou, ou seja, se a variação do volume, ele é maior do que zero, tá certo? Isso implica dizer que o trabalho também será maior do que zero. Tá, fera? Então, ó, se a variação do volume é maior que zero, ou seja, se a nossa expansão, houve uma expansão, aumentou o volume, então ela é maior do que zero. Consequentemente, o trabalho é maior do que zero. Tá? Então, guarde essas informações que nós vamos usar elas daqui a pouco. Tá certo? Vamos ver um outro tipo de trabalho, tá? Quando agora eu não tenho uma expansão, eu tenho uma compressão, tá certo? Então, quando acontece uma compressão, eu trouxe aqui uma figura para você. Então, ó, tem um gás ideal onde eu conheço temperatura, pressão e volume. Repare bem, existe a presença de um peso. Tá? Vamos aqui colocar o nome. Então, aqui eu tenho a presença do peso. Tá? Então, eu quero definir quem? Trabalho. Se eu tenho peso, eu já posso dizer que ocorreu aqui uma transformação. Tá, fera? Aqui ocorreu o quê? Uma transformação gasosa. Uma transformação que foi gasosa, mas ela recebe o nome de isobárica. Então, aqui é uma transformação isobárica. Então tem uma transformação isobárica. Aí você vai me questionar, professor, é uma expansão não, uma compressão, melhor falando. Aqui eu tenho uma compressão que ela é isobárica. Aí você vai questionar, professor, lá eu tinha pressão constante, nós achamos a equação, que a equação era quem? Era para trabalho, era pressão vezes a variação do volume. Justamente, fera, a equação se mantém a mesma. Trabalho é igual a pressão
vezes a variação do volume, tá? Vamos marcar isso daqui. Então, a equação se mantém a mesma. O que é que vai mudar? Vai mudar agora a relação entre volume e trabalho, tá? O que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, fera. Quando eu tenho compressão, a variação do volume, tá? Vou anotar aqui em cima, ó. A variação do volume, ela é negativa, tá? Ou seja, ela é menor do que zero, tá? Eu estou diminuindo esse volume, tá? Na compressão. Então, o trabalho, isso implica dizer, tá? Que o trabalho aqui, ele também será menor do que zero, tá certo? Então, o trabalho que está ocorrendo aqui, ele também será menor do que zero, tá certo? Então, para uma variação de volume menor do que zero, eu vou ter também o trabalho menor do que zero. Atentem para isso, porque isso é uma relação, tá certo? Isso é uma relação que vai ajudar muito nas soluções dos problemas, tá? Então, ó, variação para calcular trabalho é a pressão vezes a variação do volume, tá? Nós vimos que todas as vezes que aparece um peso, eu tenho uma transformação isobárica, porque o peso vai ajudar com que essa transformação ocorra, como é que eu posso falar? De uma forma onde garanta que a pressão seja constante, tá? Relação compressão, variação do volume vai ser menor do que zero, trabalho menor do que zero. Beleza, fera? Beleza. Entendido isso, nos resta agora somente fazer um exercício, tá certo? Mas antes eu queria que você entendesse o seguinte. Antes da gente fazer um exercício, vamos entender algo que vai ser importante para vocês. Quando nós falamos em transformações, tá? Ou melhor, em termodinâmica, em transformações gasosas, eu quero que vocês atentem para o seguinte. Eu tenho aqui, ó, eu continuo tendo um peso, tá? Eu botei o peso aqui. Por quê? Porque nessa transformação eu estou saindo, ó, do estado líquido, tá? Ou seja, eu estou tendo o quê? Uma expansão, tá certo? Se eu estou tendo expansão, como nós acabamos de falar, observe bem, eu estou tendo água no estado líquido e quero chegar até vapor de água, tá? Então, só para a gente entender, isso não é bem um exercício. Nós falamos o seguinte, nós falamos quando eu tenho expansão, tá? Numa expansão, a variação do volume, ela é maior do que zero, porque o meu volume ele está aumentando, tá? Você pode olhar por aqui, ó. O êmbolo ele está subindo, tá? Isso me garante que o trabalho que vai ocorrer aqui, ele também será maior do que zero. Então, esses dados já são conhecidos da gente. Então, atentem para que eu estou fornecendo calor aqui, ó, nesse primeiro êmbolo, eu estou fornecendo calor. Eu quero que saia do estado da fase líquida e ele chegue à fase de vapor, tá certo? Então, eu vou fornecer calor e o peso me garante que durante todo o processo a transformação será isobárica, tá? Vamos anotar também aqui. A transformação que está ocorrendo aqui, ela é isobárica. Isso indica que a pressão é constante, porque quem vai me garantir é justamente esse peso aqui, tá certo? Se você olhar, ó, eu tenho a água no estado líquido, estou fornecendo calor. Fornecendo calor, agora eu já tenho ele coexistindo em duas fases. Fase de vapor, aqui em cima, e a água líquida. Se a gente pegar e fizer uma referência, vou colocar aqui em cima, vou colocar aqui em segundo plano para que vocês possam ver. Estou fornecendo calor, tá certo? Você vai fornecer calor aí ao seu sistema, tá? Vai lá fornecer calor, aqui, ó, e ele vai mudar. Ele vai começar no estado líquido, tá? Depois ele vai passar a coexistir duas fases. Aí vamos olhar para cá. Eu tenho vapor e líquido, tá? Então tenho vapor e líquido. Então nessa fase aqui,
tá? Há uma pressão constante. O meu ponto aí que eu poderia ter, ele vai acompanhar em algum momento essa curva aqui, ó, do diagrama de fase. Então, em algum momento aqui, tá certo? Eu vou ter para uma dada pressão e para uma dada temperatura, eu vou ter ele em algum ponto aqui nessa curva do gráfico. Até ele obter o quê? Até ele chegar no estado completamente gasoso. Até ele chegar e ficar em uma região dessa daqui, ele virar vapor, tá? Entendido isso, fera, vamos dar continuidade à nossa aula. Mas gravem, o que eu quero que vocês gravem é que depende do tipo de transformação, tá? E sempre vai coexistir dois estados. Vai existir um ponto onde você vai coexistir dois estados, duas fases dessa matéria, tá certo? Então vamos dar continuidade e vamos fazer agora um exercício, tá? O exercício vai estar aí aqui embaixo, nessa parte de baixo do vídeo, e vocês podem acompanhar comigo a leitura. A questão ela diz justamente o seguinte: em um cilindro, em um gás ideal, está sobre uma pressão constante de 50 newton por metro quadrado. Então eu fiz aqui, ó, um desenho. Estou trazendo aqui para vocês um desenho. E o meu desenho, ele diz o seguinte: tenho aqui o êmbolo, tá? Como a gente já sabe que tem o peso, nós já sabemos que a pressão ela é constante. E ele continua dizendo o seguinte: a pressão é constante de 50 newton por metro quadrado, tá certo? Então vamos anotar aqui que durante essa nossa transformação, a pressão que ela é constante, ela é uma pressão de 50 newtons metro quadrado, tá? Então essa pressão é constante, 50 newton por metro quadrado. Aí ele continua: e se expande empurrando o pistão e produzindo uma variação de volume de 0,2 metros cúbicos. Então ele vai produzir uma variação de volume, justamente quando ele se expande. Então a variação de volume é de 0,2 o quê? 0,2 metros cúbicos. Metros cúbicos. E o problema? O problema ele quer que você determine justamente o trabalho. Aí o corpo da questão, finalizando, diz: determine o trabalho realizado no processo. E agora, fera, como nós vamos fazer? Nós sabemos o seguinte: nós sabemos, ó, como solução. Então vamos fazendo aqui devagarzinho, ó, solução. Então, como solução, nós sabemos que o trabalho ele é a pressão vezes a variação do volume, tá? Mas vamos entender o seguinte. Olha, nós falamos que nesse caso aqui, tá, onde ocorre uma expansão, o volume está aumentando. Então nós sabemos o seguinte: nós sabemos que a variação do volume ela é maior do que zero. Com isso me diz que o trabalho também tem que ser maior do que zero, tá? Então, fera, na nossa solução, na solução em que vamos encontrar aqui, o nosso trabalho ele tem que ser maior do que zero, porque nós já sabemos pela definição teórica. Então vamos lá. Substituindo, eu tenho que trabalho é igual a variação da pressão. Quem é a pressão? A pressão ela vale 50 newtons, tá? Então vamos anotar aqui, 50 newtons, vezes a variação do volume que ele já deu pra gente, que é 0,2. Olha como é uma questão muito simples, tá? Então, trabalho ele é igual a quanto? Trabalho será 50 vezes 0,2, que me dá exatamente 10 joules. Não esqueça que pelo sistema internacional, vou fazer essa anotação aqui para que vocês guardem. Pelo nosso sistema internacional, o famoso SI, ele diz que a unidade para o trabalho
tá? Para o trabalho. Ele tem que ser quem? Para o trabalho, que é W, ele tem que ser igual ao joule. Essa é a unidade que a gente usa. Joule ou joule, como vocês queiram chamar. E a gente representa isso aqui por um J. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira questão. Então, vamos fazer uma outra questão. Tá certo? Esse é o nosso primeiro exercício do dia. Vamos fazer uma segunda. A segunda questão, ela diz o seguinte pra gente. Ela vai estar aqui na descrição abaixo. Eu vou logo ler ela para vocês. Ela diz o seguinte: sobre uma pressão constante de 2 atmosferas, o volume de um gás ideal se reduz de 4 litros para 2 litros. Determine o trabalho realizado no processo. São dados 1 atm de 10 elevado é igual a 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, e 1 litro ele equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então essa questão, eu fiz um esquema também aqui, tá, para esse exercício, que ele diz o seguinte: na realidade, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, eu estou tendo aqui a representação do que ocorreu. Houve uma variação de 2 litros, tá certo? Ou seja, o volume ele variou em 2 litros. O que mais ele fala? Ele fala que a pressão ela foi constante, de 2 atmosferas. Por que foi constante? Eu até coloquei aqui já, se existe o peso, indica que a transformação ela foi isobárica, pressão constante. Os dados que a questão nos deu foi que 1 atm equivale a 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, e 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, como é que nós vamos resolver essa questão? Da mesma forma que resolvemos a anterior. Tá certo? Repare bem. Repare que ele está me dando o valor da variação da pressão. Tá? Ele está me dando o valor da pressão. A pressão ela é de 2 atmosferas. Tá certo? Então vamos anotar aqui. A pressão igual a 2 atm. Pressão igual a 2 atm. O volume, a variação do volume, nós também sabemos. Quanto foi a variação do volume? A variação do volume, nós já podemos colocar logo aqui direto, ela é igual a menos. Se eu tinha 4, fui para 2. Eu tenho essa variação do volume aí, que é 4, ou melhor, é 2 atm. Tá certo? Vamos colocar assim aqui logo. 2 vezes, nessa forma aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, menos 4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Então, essa é a variação do volume. Quando calculamos a variação do volume, nós observamos que a variação do volume ela é menos 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porque eu estou fazendo menos 4, menos 2. Isso me dá menos 2 vezes 10 elevado a terceira. Repetir a base. Outra coisa, nós sabemos lá da teoria que se está havendo uma compressão, ou seja, se eu tinha no volume 4 litros, eu passo agora a ter 2 litros, houve o quê? Uma variação do volume para baixo. Ou seja, eu retirei volume daí. Então eu já sei, ó, que a variação do volume ela é o quê? Menor do que 0. Tá? Como eu também já sei que isso aqui é uma transformação isobárica, isso vai me garantir o quê? Que o trabalho também será menor do que 0. Ou seja, esse trabalho tem que ser negativo. Então, nós fazemos as contas, nós observamos o seguinte, como solução, a equação, vamos usar a mesma, tá? Que diz que trabalho é igual a quem?
é igual a pressão vezes a variação do volume, tá? Então, o trabalho ele é igual a uma pressão de 2 atm, mas sabemos que 1 atm equivale a 10 elevado à quinta, então aqui eu vou ter 2 vezes 10 elevado à quinta. Isso multiplicado por quanto? Por menos 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Ressalto para o seguinte, eu já sei que o resultado, se tiver correto, o resultado tem que ser negativo, para ele estar correto, porque o trabalho é menor do que zero nessa expansão aqui. Então eu vou e anoto, trabalho será igual, só para a nossa conferência, 2 vezes 2, 4. Só que eu carrego o sinal aqui, ó, é negativo. E aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar uma multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base, eu conservo a base, tá certo? E somo os expoentes. Quando eu somar aqui, eu vou ter 10 elevado à quinta mais menos 3. Então, mais com menos vai ficar menos. Vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Divisão de mesma base, eu tenho 10 elevado à quinta multiplicado por 10 elevado a menos 3. O que é que eu tenho que fazer? Conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 5 mais menos 3. Tá? Isso será igual a quanto? Repito a base, que é 10. E eu faço menos com menos. Menos com mais vai dar menos. E faço 5 menos 3, 2. Vezes 10 elevado a 2. Se nós tirarmos da notação, tenho que acrescentar 2 zeros aqui. Então, o trabalho será igual a menos 400 joules. Então, vamos colocar aqui o joule para que a gente não esqueça a unidade de medida. Então, fera, as questões que eu tinha para fazer com vocês eram essas duas. Essa nossa aula, nós não falamos ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, então eu vou postar uma outra aula de exercício, tá? Vamos fazer mais exercícios sobre essa parte da termodinâmica envolvendo o trabalho nessa transformação gasosa isobárica e vamos fazer outros exercícios até chegarmos à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Precisamos ainda falar sobre energia, compreender energia interna, esse conceito de energia interna, de energia cinética, associado ao movimento das moléculas, tá certo? Preparei também agora para vocês uma demonstração prática usando um aplicativo chamado FET, ou melhor, um software chamado PET, para vocês entenderem que quando a gente aquece, porque eu só consigo... No nosso caso aqui não, porque não é uma expansão, mas é uma compressão. Mas se fosse uma expansão, eu só consigo se eu injetar calor aqui no objeto, tá certo? Eu preciso colocar calor no êmbolo, tá certo? Então vamos entender como é que se dá o comportamento quando eu aqueço um determinado material no estado sólido, líquido e gasoso. Então aguarde aí e acompanhe. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós vamos ver uma aplicação prática de tudo o que falamos até agora, tá? Observem bem, nós temos aqui, ó, um cilindro fechado, então não existe contato dele com o meio exterior, tá? Da substância que se encontra aqui dentro. Nós vamos começar fazendo isso com a substância que é o neônio. Aqui eu tenho um termômetro que está graduado na escala Kelvin e vamos observar um sólido, o líquido e o gás. Pois bem, eu tenho aqui o neônio, tá? Na forma de sólido. Essa daqui é a forma que a gente chama de estrutura cristalina do sólido, ou seja, todas as moléculas que compõem o gás estão sendo simbolizadas por essas moléculas aqui, ó, tá? E o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que à medida que a gente aquece, a gente faz com que a temperatura varie, eu aumento o grau de agitação interna dessas moléculas, tá certo? Ou seja, eu estou aumentando a energia interna aqui desse sistema, tá? E precisamos levar em conta que ao fornecer calor, esse calor ele vai ser usado para quê? Para mudar de fase.
para sair de uma fase sólida e para um líquido, de um líquido para um gás, mas vamos ver cada uma dessas transformações. Vejam bem, então à medida que eu aqueço, ó, você vai observando que as moléculas elas vão se agitando de tal forma a ocupar todo o espaço, tá certo? Elas vão ocupar todo o espaço do cilindro. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós aumentamos a energia interna a tal ponto que essas moléculas agora vão ficar se chocando aí dentro, tá? Porque isso indica que toda a energia, todo o calor que está sendo fornecido, ele está sendo usado para quê? Para fazer a mudança de fase, tá certo? Vamos analisar agora no estado líquido. Então, ó, no estado líquido, as moléculas já se encontram mais soltas, ou seja, elas vão tender a ocupar toda essa região aqui, ó, do nosso recipiente, e nós vamos aquecer. E elas também vão se agitar da mesma forma, tá? Indicando que está havendo uma mudança de fase. No estado gasoso. O estado gasoso, ó, você pode observar que ela vai tender a ocupar todo o recipiente. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura, elas também vão se agitar, vão começar a se chocar, e a energia interna, até que ocorra a mudança de fase, ela está sendo toda convertida para essa mudança. Após isso, aí você vai ter as moléculas se movimentando cada vez mais rápido. Tá certo? Vamos ver uma outra aplicação, que é justamente isso que eu estava falando. Observe, existe um dedo aqui, mantendo o quê? A pressão constante durante toda essa transformação. Então, me diga que é uma transformação isobárica. Observe que no início da nossa aula, fizemos um gráfico de temperatura em função a pressão em função da temperatura, e nós temos o ponto triplo, o tríplice, e os 3 estados. Eu quero que você observe esse ponto vermelho à medida que nós aquecemos. Então vamos trabalhar aqui com o oxigênio e vamos aquecê-lo, tá? Então à medida que eu aqueço, você pode observar aqui que o ponto ele começa a se movimentar. Lembrem que durante essa curva eu tenho a nossa substância aqui dentro, ela se encontrava no estado sólido gasoso. A partir do momento que ele passa pelo ponto triplo, agora eu tenho ele no estado líquido gasoso. E essa bolinha ela vai subir até o ponto crítico. Se eu continuar fornecendo calor, ela vai subir aqui e vai gerar um estado que eu não vou conseguir determinar a que estado se encontra a nossa substância. Então vamos aquecer e observar ele subir, ó. Então estamos aquecendo. Observe que as moléculas vão se distanciando cada vez mais, e ele passa aqui, ó, pelo ponto crítico. Aquecermos mais um pouquinho, nós vamos ver ele passando. Então ele passa aí do ponto crítico, foi para uma região que eu não sei precisar para onde é que está indo a minha fase. Que fase é essa? Se está na fase sólida, líquida, gasosa, então eu não consigo mais fazer essa quantificação. Se a gente resfriar esse sistema, o que é que vai acontecer? O pontinho ele vai voltar novamente para onde ele estava, tá certo? E vocês vão ver que agora as moléculas voltam de novo a se agrupar, tá? Isso quer dizer que uma determinada pressão e uma determinada temperatura tem uma fase desse jeito aqui, o agrupamento das moléculas desse jeito. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma parte fase sólida e uma outra parte gasosa, tá? Então, essa era a aplicação que eu queria mostrar para vocês, e bons estudos.